Obrigado. Boa tarde a todos. É até difícil falar depois de uma sensacional apresentação do Alex. Uma salva de palmas para o Alex, por favor. Eu não vou ter como fazer uma apresentação tão animada, porque não vai dar para eu fazer um strip aqui igual ele fez. Até porque eu não tenho um corpinho para isso. Mas enfim. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não vou falar muito. E como ele muito bem colocou, os jovens são diferentes, né? Então, eu não trago os tópicos do meu discurso mais num papel, eu trago no meu celular, né? Que agora a gente escreve, manda mensagem, manda e-mail, tudo no celular. Eu, sinceramente, quando pedem para eu assinar um papel, eu não consigo mais fazer caligrafia, porque eu não pego mais na caneta o dia inteiro. Então, é interessante como é que a gente é tão diferente, como é que a gente tem tantas novidades como o Alex colocou, que até o nosso estilo de vida já é completamente diferente usando a tecnologia. Mas enfim, eu queria reforçar o que o Alex falou. É muito gratificante, é uma alegria enorme poder receber jovens aqui hoje, porque a gente sabe que a juventude, infelizmente, fica um pouco desacreditada da política, né? A gente lê tanta história complicada nos jornais, a gente fica sabendo de tantos fatos que entristecem, que infelizmente às vezes a gente passa a pensar que não dá mais para resolver, mas é muito bom ver que vocês estão aqui acreditando, né, que é possível resolver. E a gente veio aqui hoje para arregaçar a manga, para botar a mão na massa e para sugerir propostas para um plano de governo que é uma coisa histórica, né? Dificilmente uma chapa para uma campanha para uma cidade tão importante, a mais importante do Brasil, como o Alex falou, que é o Rio de Janeiro, nossa capital cultural, a entrada do Brasil. E é muito raro que os jovens sejam tão ouvidos, que seja dado tanto valor para os jovens quanto essa chapa está dando valor. E esse evento aqui mostra que essa chapa, Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho, está dando valor para a juventude como poucas vezes foi dado ou nunca foi dado. Então, a gente veio hoje aqui para colocar a mão na massa e eu, enfim, em nome da organização do evento, em nome da Juventude dos Democratas, que eu presido, em nome também, me arrisco a dizer, da Juventude do PR, eu agradeço por vocês estarem aqui, que muitos poderiam estar sentados no sofá de casa, essa hora, que horas são? 3 horas? Assistindo o Caldeirão do Hulk, né? Mas preferiam estar aqui falando de política, falando dos problemas do Rio de Janeiro, e isso é muito bom, saber que ainda tem jovens interessados em falar sobre isso, porque é o nosso futuro. Se não tiver jovens interessados em falar sobre isso, a política vai continuar como está, né? Tem uma frase que eu sempre uso, o pessoal que é da Juventude dos Democratas já está cansado de ouvir, que Martin Luther King, ele dizia, eu vou resumir, a frase é maior, mas eu vou resumir. Ele dizia que o que dava medo nele não era o barulho dos maus, era o silêncio dos bons. Então, se nós que estamos aqui nos acomodarmos, não participarmos de eventos como esse, se nós não colocarmos a nossa opinião para fora, como nós vamos colocar aqui agora, quando o evento tiver continuidade, a gente, infelizmente, vai ter que ficar sendo dominado pela minoria que se envolve, né? E se essa minoria é uma minoria com a qual nós não concordamos, que tem práticas com as quais nós não estamos de acordo, nós temos que participar, como vocês estão fazendo aqui, exatamente para mudar essa realidade. Mas enfim, eu não vou ficar aqui falando desses clichês. Todo mundo sabe que é importante a juventude participar e que infelizmente nem sempre é assim, mas eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e eu espero que esse seja um evento que inicie um processo que cada vez mais jovens participem, principalmente dessa campanha de 2012, onde a Clarice e o Rodrigo vão precisar tanto da juventude para enfrentar essa máquina que está aí. Bom, falando de juventude democratas um pouco, né? Tem que defender aqui a minha sardinha. A Juventude Democratas, ela segue o exemplo do maior formador de quadros políticos da história recente do Rio de Janeiro. Não há formador de quadros políticos na história recente do Rio de Janeiro com tanta competência quanto o prefeito César Maia.
E nós estamos aqui seguindo o exemplo dele, de apostar no jovem, diversos nomes da política do Rio de Janeiro e do país hoje foram formados pelo prefeito César Maia, mas não só o exemplo dele, o exemplo também do deputado Rodrigo Maia, que começou novo, foi o secretário de governo da prefeitura do Rio de Janeiro mais novo da história, e depois dele não veio nenhum mais novo. Então Rodrigo Maia foi o secretário que começou cedo, jovem como nós, e que vem vencendo, vence e vencerá, se Deus quiser, essas eleições de 2012, com a nossa ajuda. Obrigado. Mas a juventude do PR, Partido da República, não deixa a desejar. Aliás, é engraçado isso, né? Nos Estados Unidos eles não querem acreditar que os republicanos e os democratas estão juntos. Mas aqui nós estamos. E a juventude do PR não tem nada, não deixa nada a desejar, porque segue o exemplo da maior liderança carismática do estado do Rio de Janeiro, que é o governador Garotinho, né? E segue também um exemplo de uma jovem. A deputada Clarissa é jovem, embora já seja politicamente competente e experiente, ela é jovem como nós. Então eu acho que a presença da deputada Clarissa nessa chapa, ela, estando aí, com quanto? Mariana pode me corrigir, 29 anos, é isso? Clarissa, 29 anos? Bom. Então, eu acho que é um símbolo do quanto essa chapa é jovem, quanto essa chapa prega a renovação. O Rodrigo não tem nem 45 anos ainda. Enfim, eu acho que nós estamos no lugar certo com essa chapa. Mas nós não estamos no lugar certo com essa chapa só porque é uma chapa jovem. Nós estamos no lugar certo também com essa chapa porque é preciso ter a força do jovem na rua, enfrentando uma prefeitura que privatiza a saúde e a educação, uma prefeitura que não faz choque de ordem para organizar a cidade, faz choque de ordem para humilhar a população pobre, uma prefeitura que tornou o trânsito do Rio de Janeiro um caos, né? Eu, por exemplo, sou nascido e criado na zona oeste do Rio. Quem é que mora na zona oeste do Rio? Levanta a mão, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui consegue chegar no centro do Rio para trabalhar ou para estudar em menos de 2 horas, a não ser que vá dentro do trem igual uma sardinha em lata? É assim. É isso, é assim que o governador Cabral e o prefeito Eduardo Paes tratam o povo do Rio de Janeiro. Então é por isso que nós precisamos estar aqui propondo soluções para o Rio de Janeiro para serem integrados no plano de governo da Clarissa e do Rodrigo, não só porque eles são jovens, não só porque nós temos que participar, mas também porque nós temos que tirar essa prefeitura que está aí. Essa é a verdade. A gente precisa ajudar o Rio de Janeiro a melhorar, porque nós somos cidadãos também, cidadãos jovens, mas somos cidadãos também. Então, a cidade do Rio de Janeiro como está não é interesse de ninguém, seja da terceira idade, seja dos adultos, ou seja, nós, os jovens, as crianças, enfim, até dos que vêm por aí. Mas, enfim, para encerrar, eu não vou me alongar, eu queria dizer mais só 2 coisas. Primeiro, que se as lideranças dos nossos partidos estão se aliando, acho que a maioria de vocês esteve aqui nos eventos recentes que nós realizamos, se as lideranças dos nossos partidos estão se unindo, estão se aliando, nada mais justo que as nossas lideranças jovens e as nossas juventudes se unam também. Eu acho que nós vamos partir para um processo eleitoral onde nós não temos que ter rixa entre a juventude do Democratas e a juventude do Partido da República. Eu acho que todos nós temos que ser irmãos, unidos, imbuídos do intuito de fazer da cidade do Rio de Janeiro um lugar melhor para se viver. Então, eu queria dizer o seguinte, que no que diz respeito à juventude do Democratas, e eu tenho certeza que no que diz respeito à juventude do PR também, nós estamos de braços abertos para colaborar com a juventude do nosso partido aliado, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de problema, da mesma forma com que as nossas lideranças se aliaram, as nossas alas jovens também vão se aliar. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que é muito importante que os partidos políticos
independentemente de ser no momento de processo eleitoral. Queria deixar isso bem claro. Independentemente de ser um ano eleitoral, para fazer campanha. Em todos os anos, em todos os momentos do ciclo político, nos altos e baixos, é preciso um partido político ter uma juventude partidária atuante. É preciso que os partidos tenham uma juventude. Eu tenho que dar parabéns para o meu partido e para o PR, porque os dois partidos têm uma juventude atuante. E eu vou dizer por quê. Não é porque está abrindo espaço para os jovens serem políticos, serem candidatos, serem chefes de gabinete. Muito bom, se puderem ser. Mas não é esse o foco. Não é que surjam grandes políticos ou que surjam grandes assessores. Isso é uma consequência que possivelmente, tomara, ocorra. Mas o principal é que os partidos políticos precisam se oxigenar. Os partidos políticos precisam ter contato com a sociedade. Então, um partido político que não tem jovem, que não tem juventude, é um partido político arcaico, um partido político obsoleto, que perde contato com a sociedade e que, consequentemente, está fadado ao fracasso, tanto eleitoral quanto político. Então, é muito importante que o PR e o DEM tenham as alas jovens, não só agora, em 2012, mas que tenham alas jovens durante os próximos anos, para que os partidos possam ter vínculo com a sociedade carioca e possam cada vez mais estar em novos nichos da sociedade, visando chegar na prefeitura e manter-se na prefeitura para fazer um governo bem diferente do que aí, muito melhor do que o que está aí. Enfim, eu acho, juventude, que é muito importante, para finalizar, que nós estejamos aqui nesse evento. Vamos em frente, tá? Eu acho que vai ser muito frutífera essa discussão que nós vamos ter de políticas públicas de juventude quando a gente deixar aqui o auditório para se dirigir às salas temáticas. Eu quero dizer que hoje, eu conversei com os organizadores do evento, o nosso potencial vai ser reconhecido, aqui as nossas ideias vão ser incluídas com destaque num projeto amplo de governo para o Rio de Janeiro e, principalmente, nós vamos ser ouvidos com a devida consideração para que a nossa cidade do Rio de Janeiro melhore. Então, depois de hoje, depois do evento, vamos usar o que a gente aprendeu aqui, vamos defender as ideias lá fora que a gente defender aqui, sem vergonha, conversando com os amigos, conversando com os parentes, conversando com os vizinhos. Vamos botar o nosso bloco na rua, tá? Porque nós vamos à luta agora em 2012. É uma eleição difícil, mas não é uma eleição impossível. Nós vamos para ganhar e nós precisamos para ganhar da juventude. Então nós vamos à luta com o Rodrigo Maia, com a Clarissa Garotinho. Vamos à luta sim, sem vergonha de estar com o César Maia, sem vergonha de estar com o Garotinho, com orgulho da chapa que nós temos. Porque no que depender da juventude, pelo que eu estou vendo nesse evento aqui, nós vamos para a vitória. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que eu desejo para a juventude do Democratas e para a juventude do Partido da República o que eu venho defendendo lá nas reuniões pequenas da juventude do Democratas, lá do início de 2011, quando a gente começou a formar o nosso grupo. A juventude nessa campanha vai ser protagonista, e sendo protagonista, nós vamos colaborar por uma vitória do Rodrigo e da Clarissa, que vem aí, uma tarde de trabalho e dedicação para todos vocês. Um abraço para todos. Passar a palavra agora para a Mariana, presidente da Juventude